Cláudio Klein, secretário de Saúde, médico. Tudo bem, Cláudio? Bom dia. Tudo bom, Renato, Paulo, Nicolas. Fico lisonjeado com a troca aí. Tudo bom, doutor Cláudio? Tá tudo em ordem aí. Tudo em casa. Tudo em casa. Paulo, eu li ontem um artigo, e aí quando eu vi esse artigo, eu disse, mas eu preciso levar adiante porque ele está em acordo com algo que a gente já troca ideias aqui, acho que há 20 anos, né, Paulo? Que é com relação à questão da higiene. A rede BBC, onde volta e meia eu gosto de pegar algumas matérias, a BBC é inglesa, né? Então ela usa muito a pesquisa, né, da Inglaterra para basear suas informações. Nesse material produzido no dia 6 de maio, agora último, ele faz uma discussão, um grupo de trabalho lá da Inglaterra, de Londres, sobre o que eles resolveram diferenciar entre o que eles chamam de limpeza e o que eles chamam de higiene. E nós vimos falando sempre que a limpeza excessiva, vou usar esse termo, e eles usaram também dessa maneira, acaba sendo prejudicial para o desenvolvimento da imunidade do ser humano. Já existem trabalhos, isso vem desde a década de 80, em que pessoas que habitam o meio rural têm maior imunidade do que as pessoas que habitam o meio urbano, de que crianças que têm infecções de pequeno, principalmente parasitoses intestinais, e acabam tendo eventualmente diarreia, têm menos alergias do que as crianças criadas em apartamento, em cidades grandes, com menor contato com a área rural. Esse trabalho, ele procurou, em cima exatamente dessas constatações, ele procurou diferenciar o que eles então chamaram de limpeza e o que chamaram de higiene. Que pós-pandemia, e aí a gente agora tudo é associado à pandemia, mas eu tenho certeza que esse trabalho de educação vem muito antes da pandemia, de a gente manter as casas, os ambientes todos muito limpos. E arejados. Então, eles colocam que a limpeza seria uma esterilização desnecessária, que é quando a gente quer manter a coisa bonita, limpa, no sentido de retirar tudo que tem sobre a superfície. E a higiene seria o que é saudável, seria quando a gente quer mexer com alguma coisa que realmente fosse contaminada, né? Então, eles falam, quando você mexe com um alimento cru, que você vai trabalhar com ele, é importante lavar as mãos. Quando você mexe com os animais na rua, é importante lavar as mãos. Quando você mexe com uma pessoa que está doente, né, ou que está resfriada, gripada, então sim, é importante lavar as mãos. Mas quando você está no dia a dia, que nem ele comparando a criança, está na rua, pega o caderno, brinca na rua, pega a bola, esses momentos seriam saudáveis para a criança, porque aí ela está convivendo com germes, porque aquela superfície tem germes, mas eles não são germes patogênicos, né? Causadores de infecção. E que esses germes, na realidade, são saudáveis. Aí vem a leitura, que é o que a gente há muito tempo fala, que no meio ambiente, de um modo geral, a grande maioria dos germes que estão circulando, eles convivem conosco de uma forma harmoniosa e até positiva. E aí vem em favor daquilo que a gente já defendia e que eles trazem no artigo, que o convívio com essa diferentes tipos de microbiota, que eles chamam, favorece que o nosso sistema imunológico trabalhe de forma positiva. Então, ele não trabalha principalmente voltado para reações exageradas, que é o que a gente enxerga, especialmente nos casos de alergia, doenças autoimunes, que realmente a gente vê que estão aumentando no ambiente. Então, de um modo geral, acho que aquela velha frase assim, que o excesso de higiene, de limpeza pode não ser saudável, acho que cada vez mais se constata que é por aí mesmo. Tem alguns outros detalhes também, aí entrando, por exemplo, na arquitetura. Hoje não se observa mais o posicionamento do sol para a construção das moradias, dos quartos, especialmente do quarto de casal, onde convive mais pessoas, que o sol da manhã é fundamental para fazer aquela limpeza necessária, sem qualquer outro produto. Um pé direito não tão baixo, um pouquinho mais alto para arejamento, especialmente em casas ou ambientes que tenham mais pessoas. São situações que nós vamos deixando cair no esquecimento, né? E que poderiam nos auxiliar. Eu acho que sim, né, Paulo? Antes nós falávamos sobre a questão da dengue, né?
fora do ar ainda, e da questão da dificuldade de nós mantermos os ambientes pelo menos livres da presença do mosquito, eu acho que isso vem ao encontro do talvez excesso de urbanização, né? A questão de nós vivermos em verticalidade, né? Em apartamentos, em prédios. E a gente, também, mas a gente acaba nesses espaços fugindo do sol, fugindo do parque, fugindo do verde. E eu acho que sim, eu acho que a natureza... E vamos lá, nós somos um ser que fomos desenvolvidos como foram desenvolvidos os outros animais do planeta. E para nós termos... É um conjunto na natureza. É um conjunto. Nós dependemos dos demais seres, assim como os demais acabam dependendo de nós. Interessante, Dr. Cláudio, também uma frase em relação à situação da gripe, porque a gente tem agora uma situação da gripe preocupar mais do que a Covid, especialmente nos hospitais aqui do Rio Grande do Sul. Então, Nicolas, esse é um outro artigo que eu também estava separando para ler. Aqui, um outro artigo que fala: surto de síndromes gripais em crianças causa emergência de saúde na Paraíba. Mas aqui também tem. Não, exatamente. Não, eu só queria trazer porque, sim, a gente está vendo, não só aqui em Lajeado, em todo o Rio Grande do Sul, a gente conversa com secretários de todo o estado, e essa questão da ocupação, seja de leitos de UTI, pelo chamado vírus sincial respiratório, que é um vírus que ataca preferentemente crianças e principalmente a área brônquica, né, causando a bronquiolite, aquelas crianças que têm muito chiado, né, de pequenininha e que muitas vezes leva a UTI. E essa questão da influenza, nós identificamos aqui em Lajeado 3 vírus diferentes da influenza. Uma influenza A, que não é o H1N1, o próprio H1N1, que já é tradicional ano a ano, mas está aí circulando de novo, e uma influenza B, que é um outro tipo de influenza, que são essas variantes que a gente tem dentro da classificação. Então, temos 3 tipos diferentes de influenza, e lembrando que a influenza é a gripe, né? Que outras vezes a gente alertava que gripe não é resfriado, e sim, ela causa mais preocupação, e as pessoas que pegam isso, elas se dão conta, né? A gripe te põe na cama. É aquela que te deixa realmente debilitado, mal-estar, febre às vezes por 2, 3 dias, febre até 39 graus, quer dizer, é um quadro mais preocupante. E quando pega uma pessoa de idade, esses são os casos que muitas vezes acabam causando complicação. É importante a sua opinião como especialista. Só 32% se vacinaram, aquilo que era a meta no Rio Grande do Sul contra a gripe. A vacina funciona? Claro. Paulo, aí vamos de novo, aí eu me indigno um pouco com nossos órgãos públicos, de um modo geral. A vacina da Covid, ela tem gerado uma discussão, eu acho, desnecessária. A vacina da Covid foi feita às pressas, ela foi muito útil lá na fase aguda da pandemia, mas hoje ela tem muitos questionamentos. Ela nunca impediu que as pessoas se contaminassem de Covid. Tem gente vacinada que pegou já 3, 4 vezes Covid. Ela não impediu a transmissão da doença. Então, eu acho que essa discussão tinha que ser tirada de... Passa régua. Exatamente. Agora, isso está sendo levado para outras vacinas que são tradicionais. A vacina da gripe foi a primeira vez feita em 1958. Ou seja, ela tem mais de 60 anos de uso no mundo, sempre com bons resultados, né? O mundo inteiro aplica essa vacina. Então, não tem por que nós ficarmos criando também questionamentos contra uma vacina de sarampo, rubéola, cachumba. Não tem efeito colateral. Não tem. Não, o efeito colateral... A da Covid até hoje, as pessoas apregoam alguns efeitos. E talvez tenha, né? Porque e esse esclarecimento é importante, né? Porque a pauta vacina ficou muito presente em função da pandemia, mas uma coisa não tem a ver com a outra, né? Isso eu acho que tem que ter essa transparência, mas parece que alguns dizem, se eu falar mal de uma vacina, parece que eu estou falando mal de todas. Não. A Covid foi uma vacina emergencial, foi feita em tempo recorde, não teve estudos adequados. E é justo se questionar se ela realmente é válida ainda hoje ou não. Agora, não vamos transferir isso para todo o resto da campanha de vacinação, que, meu Deus do céu, tem provado ser eficaz em todo o mundo. E de qualquer vacina, né, doutor Cláudio? A própria questão da poliomielite e tantas outras, né? Especialmente das crianças. Só para fechar, Cláudio, é interessante, você falava no início a questão da higienização, da higiene e tal, para dar mais situações de prevenção a contaminações, mas nunca esquecer que a higienização,
a higiene, as boas práticas, Claro. sempre é fundamental, ainda mais quando se tem alguém no Isso. convívio, uma pessoa mais vulnerável a doenças, ou crianças, ou mais idosa, até a questão da roupa, né? Tudo é importante observar. Eu acho, né, Paulo, que fica a mensagem assim, ó, vai para fora, mexe com as coisas que estão na rua, isso vai ter um contato com os germes naturais, né? Eu brinco muitas vezes, tu vê um cachorro se lambendo, um gato comendo alguma coisa que estava no chão, isso não lhe faz mal, porque é algo que está ali. Agora, se ele pegar alguma coisa estragada, aí é diferente, né? Aí ele brincar também na vai ficar grama, doente. poder ter contato Exatamente. com a natureza. Né? Isso aí. Em vez de tomar o suco, descasca a fruta. Um abraço. Isso aí. Saudade. Obrigado, Cláudio. Cláudio Boa Klein, semana. médico e secretário da Saúde.